Começou nesta semana a distribuição gratuita da terceira edição da revista Mazup. Edmar, mais uma edição então da revista Mazup. Eu queria que tu colocasse qual o diferencial dessa edição para a edição anterior. Mais uma edição, essa terceira edição da revista Mazup, edição de maio e junho. Nós estamos muito felizes com o resultado mais uma vez, desde a primeira edição, que foi uma surpresa, com a Velha Rasgada, depois com a Inveja Mata, que foi a anterior, vou fazer um contraponto com essa, e agora com Quem Tem Medo. Essa aqui, ela segue a mesma linha da segunda, com a questão de conteúdos sisudos, bastante informação, apelo para infográfico, essas questões todas de o máximo de informação que puder passar possível. E também pincelando nas matérias secundárias, que dessa vez elas vêm com um peso um pouco maior, também com um pouco mais de informação. Então a gente permanece com as sessões fixas, que são os drops, trashnet, preciso disso, essas questões, mas com um conteúdo menor, um texto mais pequeno, mas continua investindo com tudo em conteúdo na matéria principal e nas secundárias. A reportagem principal, que ilustra a capa da revista, fala sobre o medo e explica passo a passo de como este sentimento é ativado no cérebro. Quem Tem Medo foi uma ideia que surgiu enquanto nós ainda estávamos escrevendo A Inveja Mata. Tanto que eu lembro que na última entrevista tu me perguntou se eu podia adiantar alguma coisa. Eu estava louco para falar alguma coisa, mas eu não podia porque é segredo de Estado, é sigilo. Até para que a gente possa render, que as pessoas gostem e que se surpreendam, né? O medo, ele surgiu, essa importância do medo surgiu porque nós costumamos colocar na revista muita coisa do que acontece conosco. E essa matéria surgiu como um lapso enquanto se tratava da inveja, porque inveja e medo são sentimentos coexistentes, assim, um meio que depende do outro em alguns momentos. Então foi isso que nós resolvemos colocar nessa revista. O medo desmistificado, não enquanto sentimento ruim, e sim o quanto ele é necessário para nós, seres humanos, para que a gente possa ser freado, porque o medo, na verdade, ele é usado para frear a gente, para que a gente possa ter a ideia de que certas situações não se pode investir, então a gente para aí. Além da matéria do medo, a revista traz uma série de matérias curiosas, como o Divã de Macho, a crise dos homens com 30 anos, editorial de moda e várias outras. Nós temos uma muito interessante que é o Pornô para Elas, que é uma matéria feita para as mulheres, sobre conteúdo adulto, né? Tem uma pesquisa do Ibope que informa que 28% do público feminino é consumidor de conteúdo erótico na internet. E a maioria dos conteúdos que nós temos disponíveis são aqueles conteúdos feitos para os homens, né? A gente tem essa certeza. Mas existem diretoras que fazem conteúdos específicos para as mulheres, com uma história um pouco mais doce, com modelos diferentes. É bem interessante. Leiam aqui na matéria que vocês vão ver, principalmente para as mulheres. Depois nós temos o Velhinhos de Quatro Patas, que é uma matéria que fala sobre animais, né? E com uma tabela para cálculo da idade dos animais, porque segundo um estudo recente, a idade dos animais é calculada também a partir do peso do animal, e isso é um dado muito importante na hora de saber quantos anos ele tem, né? Tem uma matéria sobre os 50 anos da fita cassete. Faz 50 anos esse ano, a cinquentinha bem na fita, que eu acho que todo mundo se lembra de quando tinha uma fita cassete, quando era bem difícil gravar as músicas, tinha que trocar de lado, e daí a gente passava um trabalhão para gravar, depois a gente tinha que gravar outras por cima, e isso era super divertido. Tem o texto Eu Com Isso, que é uma crítica social para os jovens. A gente costuma colocar umas pitadas de crítica em alguns textos alocados. Tem o Larica Express, que volta especial nessa edição, agora com uma técnica em gastronomia, falando sobre a receita. Tem a matéria Fala com a Minha Mão, que é uma matéria interessante, que ela te ajuda a interpretar, sempre lembrando isso, não há como ter certeza. É uma ciência quiromancia, mas quem não tem esse estudo não consegue interpretar bem. O que nós fizemos foi mostrar aqui na revista onde ficam as linhas separadas por cores e o que elas revelam a respeito da personalidade de cada um. A novidade para esta edição é ainda a coluna da jornalista Raquel Carneiro, que traz curiosidades da Alemanha, país onde vive.